Amém, boa noite. Estão felizes? Glória a Deus. Então nós estamos num propósito de 7 quartas-feiras, o qual nós estamos falando sobre derrubando muralhas, e diante de derrubar muralhas, vencer obstáculos, a gente tem trazido várias ministrações, amém? Então o propósito, hoje é a sexta quarta-feira, se não me engano, alguém me corrija? Sexta, né? Quinta? Oi? Não, é sexta. Quinta? Quinta ou sexta? Quinta quarta-feira, amém. Quinta quarta-feira, eu jurava que era sexta, quinta quarta-feira. E o propósito era vir todas as quartas-feiras, durante 7 quartas-feiras, com 7 pedidos de oração, amém? Eu quero saber, que levante a mão, quem é que está todas as quartas aí, vindo, intercedendo e orando. Pouquíssimas pessoas, amém? Então esse era o propósito de nós. Como é que nós mostramos para o Senhor que nós realmente estamos comprometidos com algo? É falando ou tendo atitude? Atitude. Jesus disse que nós amamos Ele, quem me ama, Ele diz, quem me ama guarda e pratica a minha palavra. Não é só guardar, mas é andar em cima da palavra. Então muitas vezes a perseverança determina até os lugares que nós vamos chegar, amém? Nós tivemos ministrações falando sobre perseverança. Nós falamos que na primeira quarta iria ser difícil, mas isso mostra o quanto que nós realmente estamos dispostos a querer que Deus realmente cumpra aquilo que nós estamos nos colocando, amém? Quem é que já leu a parábola da juíza, que ele fala sobre uma juíza que ainda é ímpia, e ele fala assim, que mesmo aquela juíza ser ímpia, ele diz para aquela pessoa ir insistentemente importunar aquela juíza, e pela importunância a juíza acaba, o juiz acaba abençoando aquela pessoa, respondendo pela insistência e pela perseverança da pessoa. E a pergunta é, e quanto mais Deus? Se um ímpio pela importunância responde, quanto mais o Senhor? Ali ele está falando sobre realmente perseverança, sobre constância, sobre realmente desejar que aquilo que nós estamos colocando diante de Deus seja respondido, amém? Então o Evangelho, ele exige de nós perseverança, ele exige de nós dedicação. O reino de Deus é tomado por esforço. Você não vai ler na Bíblia Jesus dizendo que o Evangelho é fácil, amém? Não se tem na Bíblia isso, ok? Ele diz para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele não diz que vai ser fácil, mas ele diz que vai estar sempre com a gente. Glória a Deus. Então nós precisamos de perseverança, meu irmão. Eu não estou falando que é o nível de quarta-feiras que Deus vai cumprir todas as suas orações. Existe graça, existe porção de Deus. Eu não sei por que você não veio, Deus sabe. Amém? Deus sabe do dia a dia, Deus sabe do coração de cada um, né? Então o propósito era vir nas 7 quartas-feiras e se dedicar também à oração em casa, né? Jejuar, buscar, interceder, para que no final das 7 quartas-feiras nós venhamos ter experiências de oração, de resposta de oração, amém? Nós precisamos ser uma igreja que ande com testemunhos de orações respondidas com Deus, porque Deus, a Bíblia diz que Ele não está com a mão acolhida, mas a mão dele está estendida para abençoar, amém? Deus, existe um favor, Ele se alegra em abençoar a vida dos seus filhos, amém? Então só para a gente nos dar uma direção, e depois a gente continuar em perseverança buscando, amém? A gente vai receber mais uma injeção de ânimo de Deus, amém? Então hoje o tema, a gente vai estar falando sobre sonhos. E quando a gente fala de sonhos na Bíblia, é impossível a gente não destacar a vida de José. Todo mundo conhece a história de José aqui?
Amém? Então, para mim, a vida de José, a história de José é uma história mais linda na Bíblia. A gente vê um menino se tornando governador, e a gente percebe o tanto de obstáculos e o tanto de adversidades que esse menino tem. A gente percebe como que foi planejado e como que os planos de Deus, eles são perfeitos. Então, muitas vezes, quando nós somos pequenos, nós somos sonhadores. Quem é aqui que sonhava em jogar futebol, dos homens? Eu sonhava em ser jogador de futebol. Talvez você sonhava em ser bombeiro. Meninas, eu não sei o que menina sonha aí. Mas a nossa cabeça, quando ela é criança, ela vai longe quando se fala de sonhos. A gente sonha, a gente fala, a gente acredita nas coisas. Depois, conforme a gente vai muitas vezes amadurecendo, ou as frustrações, ou começa a vir a realidade da vida, parece que a gente para de sonhar. Parece que a gente para de acreditar. José, o sonhador, quando ele é adolescente, ele chega diante dos seus irmãos, da sua família, ele joga seus sonhos. Ele parece até ingênuo, mas ele é até advertido ali quando ele traz aqueles sonhos diante da mesa, né? E ele pagou um preço muito alto para realizar o sonho que o próprio Deus colocou no coração dele. O que nós podemos aprender com isso? Primeiro ponto, será que tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração quer dizer que não tem uma ação, uma predisposição do nosso coração, ou que nós não vamos passar por dificuldades? Só porque foi Deus que disse? Só porque foi Deus que colocou no nosso coração? Não, meu irmão. Muitas vezes, quando Deus coloca um sonho, Deus coloca um plano, Ele não nos dá um mapa de como as coisas vão acontecer. Muitas vezes não é falar dos obstáculos, as dificuldades, o que vai precisar ser trabalhado na nossa vida para aquilo se concretizar. E a gente quer que as coisas elas aconteçam rápido. Não acontece rápido. Existe um tempo de Deus, amém? Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olhos nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha essa palavra, meu irmão. Olha essa promessa de Deus, que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Em quem nós esperamos? Será que realmente o nosso coração está voltado a esse nível de esperar em Deus? De esperança em Deus? Se o nosso coração está nesse lugar, nós temos uma palavra de Deus liberada sobre a nossa vida. Ele está trabalhando a nosso favor. Nós podemos aprender várias lições com José. Em Gênesis 37:19, ele fala que José, diz assim: e disseram um ao outro: eis que lá vem o sonhador. Isso está em Gênesis 37:19. Então, os sonhos, quando não se tem sonho, não se tem realmente uma intenção e um objetivo de progredir na vida. Não está aí na escala. Pode ficar lá no começo, amém? Então, quando não se tem sonho, não se tem motivo para prosseguir.
não se tem motivos para viver. Uma vida sem sonho, ela se torna vazia. Uma vida sem sonho, a gente pode dizer que a gente sobrevive, e não a gente vive no propósito que Deus tem para a gente. Então, em busca dos nossos sonhos, é eles que nos movimentam, é através dele que nós almejamos alcançar lugares. Existem sonhos que às vezes eles estão muito longe, estão muito distantes, mas não querem dizer que são impossíveis. A Bíblia diz: o que é impossível para um homem, existe uma palavra liberada para nós, que qual é? O que é impossível para um homem, o que a Bíblia diz? É possível para Deus. É possível para Deus, meu irmão. Deus pode fazer o que nós não podemos. Deus pode fazer o que as circunstâncias dizem que não pode. Deus pode fazer além de qualquer situação que possa ter acontecido para sucumbir, para acabar com a nossa vida, frustrar com os nossos sonhos, frustrar com os nossos planos. Deus é um Deus que renova, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus de segundas, terceiras, quartas, quintas, sei lá quantas chances que a gente não limita em Deus. Enquanto nós estamos vivos, há esperança de sonhar, há esperança de viver, há esperança de chegar a um lugar. Em Deus nós podemos, meu irmão. Em Deus eu e você podemos chegar. Você acredita nisso? Meu irmão, então glorifica a Deus, sei lá, adora a Deus quando estiver pregando aí. Pega essas palavras para o seu coração, amém? Então, um sonhador, ele é livre para sonhar e ir além do que se vê e que sente. Quem sonha é livre para sonhar qualquer coisa. Nós podemos sonhar qualquer coisa, meus irmãos. Então, e diante desses sonhos, assim como foi na vida de José, um sonhador, os irmãos não entendem. E as pessoas, elas não entendem muitas vezes. E elas não são obrigadas a entender. E para nós sonharmos e chegarmos em algum lugar, nós não dependemos que as outras pessoas entendam. Nós não dependemos de aprovação. Nós não dependemos de votação humana. Nós só dependemos que esse sonho seja gerado em Deus. Nós não dependemos das circunstâncias para essas coisas acontecerem. Amém? Então, com o passar do tempo, ele foi vendo que muita gente também não entendia os seus sonhos. Isso sobre a vida de José. Mesmo assim, ele continuou sonhando. Ele precisou confiar que os seus sonhos vinham de Deus, e se vinham de Deus, era o próprio Deus que realizava. O que vem de Deus, Deus se responsabiliza, meu irmão. E de Deus vem o sim, e de Deus vem o amém. É Ele quem dirige a nossa vida, é Ele quem sustenta o nosso ser. Glória a Deus. Então a primeira pergunta que eu tenho para você aí, eu quero que você medite nisso. Qual é o seu sonho? Feche seus olhos aí. Vou dar 1 minuto, vou dar 2 minutos aí para você, deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração. Vou dar um tempinho para você meditar. Qual é o seu sonho? Talvez você possa chegar e dizer: eu já tive sonho, mas agora não tenho. Eu nem sei o que eu quero da minha vida. Essa é a verdade. Feche seus olhos, meu irmão, busca o Senhor. Se você não tem, é uma grande oportunidade de você receber algo de Deus nessa noite.
Gera sonhos, Senhor, agora. Começa a gerar sonhos, meu. Sonhos de Deus. Planos de Deus. Propósitos de Deus. Sonhar de novo. Sonhar de novo. Passar a acreditar de novo. Não importa a idade que você tem, meu irmão. Não importa a idade. Você vai ver o que ele fez na vida de Abraão com a idade que ele tinha. Quando o próprio José aqui da Bíblia nasceu, Jacó já era velho. Não importa a idade que você tem. Amém? Qual é o seu sonho? Guarde isso. Então nós vamos aprender isso em cima da vida de José. E o primeiro ponto que eu destaco aí é o que te impede de sonhar. Amém? E dentro disso nós vamos falar sobre as decepções e nós vamos falar sobre o medo. O que te impede de sonhar? Esse é o primeiro ponto. A gente percebe que José, nessa caminhada, daquilo que impede ele de sonhar, o primeiro ponto é que ele venceu as decepções da vida. Quem aqui que nunca teve decepção? Não se preocupe, você vai ter. Então, José, ele teve uma grande decepção na vida dele. Começou quando ele era adolescente. A Bíblia fala em Gênesis 37, 20. Vinde agora, pois, e matamos e lancemos numas dessas covas. José se aproximou do irmão deles. Já havia um senso de inveja, porque a Bíblia declara que Jacó amava mais José do que aos seus outros irmãos. José tinha uma túnica bonita. Ele era o mais moço. Ele era aquele que podemos dizer era o paparicado do pai. Era o preferido. E ele chegou diante dos irmãos dele. O pai deles fala ver o que os seus irmãos estão fazendo. Lá vai lá ver se eles estão fazendo o que deveriam ser feito, né? Chegaram lá. Surgiu a ideia. Quer saber, vamos matar José. Até que Rubens, o irmão dele, disse, não, melhor não matar, vamos jogar ele no poço. E assim foi feito sobre a vida de José. Você imagina, irmãos, pegando seu próprio irmão, intentando matar ele, até que alguém se levanta, não vamos matar, mas vamos jogar dentro do poço. Não vamos ser tão mal assim. Jogar dentro do poço tá bom, que daí... E jogaram José dentro do poço. Você imagina um coração que se decepciona com seus irmãos? É ele. Que tramaram contra a vida de José. Na nossa caminhada para chegar nos sonhos, chegar nos planos, vai ter decepções. Você vai se decepcionar com pessoas. Você vai se decepcionar com expectativas que você mesmo cria diante de situações. Você vai se decepcionar consigo mesmo, de achar que agora que agora você não vai mais cair, que agora você não vai mais falhar, que agora vai ser diferente, né? Quantas vezes você diz, agora vai ser diferente? E daí? Decepções, elas acontecem, meus irmãos.
isso, se a gente não tiver convicto desses sonhos de Deus, a gente paralisa. A gente não avança mais. A gente trava. E se nós somos travados diante das decepções, nós não conseguimos avançar para o cumprimento do sonho e para o cumprimento do propósito. Então, a gente percebe na vida de José que as decepções, as relações tentaram sucumbir os sonhos dele. As pessoas que deveriam acreditar nele, que deveriam cuidar, encorajar, incentivar, sabe para que serviram? Para colocar ele para o poço, para colocar ele para baixo. E quantas vezes na nossa vida, talvez o que a gente precisa de uma palavra de encorajamento, de uma palavra que vai nos instigar, de uma oração, e talvez a pessoa que deveria nos amar é aquela que nos joga para baixo, não para cima. José foi jogado para o poço, meu irmão. Amém? Gênesis 37, 22 diz assim: eu não derramei sangue, lançai-o na cova que está no deserto. Que diz cova? Traz traduções de poço. Você imagina José escutando isso? Gente, não vão derramar sangue nele, mas vamos jogar ele lá embaixo. Você imagina o medo, você imagina o pavor de estar dentro de uma cisterna, cercado pela escuridão, com medo. Você imagina os pensamentos que pode se ter nisso? Quando o medo vem, como é criado os pensamentos, né? Você talvez que vem aqui há algum tempo, você já escutou eu falar isso, mas vamos lá. O medo, na verdade, ele não existe. Como assim? O medo é simplesmente situações que nós programamos e nós colocamos expectativas que elas vão acontecer, mas não está dizendo que vai acontecer. E por nós acreditarmos que isso pode acontecer, o que acontece? Nós paralisamos. Nós não damos passos. Nós não avançamos. Porque nós deixamos o medo tomar conta. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E quem é o perfeito amor? Jesus. A nossa relação com Jesus lança fora todo medo. Em Jesus não há medo. Jesus nunca sentiu medo. Em Deus não há medo. A Bíblia diz que nós não recebemos um espírito de escravidão, que nós venhamos a ter medo. Mas bem pelo contrário, nós recebemos um espírito de, não é autoridade, um espírito de intrepidez. É isso que a Bíblia diz. De ousadia. Quem é ousado e quem tem intrepidez? Para? Se acovarda? Desiste? Vamos lá, não. Nós não recebemos esse espírito de medo. Nós recebemos um espírito que nos impulsiona a enfrentar tudo que tiver à nossa frente. Um espírito que nos posiciona diante de decepções e diante dos medos que podem vir. Esses dois sentimentos, decepções e medos, são bloqueadores de sonhos, meus irmãos. Talvez de você pensar em coisas que você sonhava antes, você vai pensar, por que eu não fiz? Talvez esteja, bem provável que esteja ligado a essas duas questões. Quando o medo cerca uma pessoa, ela não consegue pensar
e a tendência é fugir, a tendência é retroceder. Imagina José naquele poço. Com medo, os pensamentos, até que José, vendido, e ele vai parar no Egito. Bem futuramente. Aonde é que estão os nossos sonhos? O que a gente deixou pelo caminho? O que roubaram da gente? O que arrancaram de você? Seu coração aí. O que tiraram de você? José, ele foi lançado numa cisterna vazia, um buraco. Ali parecia que ele estava soterrado. Mas é interessante que nesse buraco, ele só tinha um lugar para olhar, meu irmão. Ele só podia olhar para cima. O único lugar que dava esperança para ele, o único lugar que havia luz, era olhar para cima. E na verdade, o que nós só precisamos é olhar para Jesus, é olhar para cima. Quando a gente olha para cima, a gente tem esperança. Quando a gente olha para cima, você acha José naquele buraco olhando para cima e dizer: cara, estou olhando para cima, eu preciso chegar lá, deve ter algum jeito de eu escalar aqui, deve ter alguma forma de eu sair desse lugar. Quando se olha para cima, a gente começamos a agir, meu irmão. Começamos a ter esperança, nós começamos a acreditar nas coisas. Amém? José naquele buraco, olhando para cima. A gente percebe depois, não dá para eu entrar em toda a história de José, não vamos ficar aqui até. Mas é interessante saber que ele sai daquele lá, ele é vendido, ele vai para o Egito, ele começa como escravo, ele trabalha na casa de Potifar. Você percebe que ele começa a crescer naquela casa, ele começa a adquirir confiança, até que a mulher de Potifar começa a desejar ele. Até que se cria toda uma situação, a ponto que aquela mulher, ela trama para ele. Ele estava num lugar, ele estava já numa posição, ele estava bem. Ele administrava toda a casa, todo o lugar, tudo passava por ele, até que certo dia, não tem empregados, não tem ninguém, só tem ele e a mulher de Potifar. E ela tenta ele, a ponto que a Bíblia diz que José tem que sair correndo, e quando ele sai correndo, aquela mulher rasga a roupa dele. E pega na roupa dele, e ela grita, ela faz um furdúncio, ela espalha uma notícia, e diz que estava com a roupa dele, e que José, na verdade, que tentou assediar ela. Eu estou trazendo para o nosso contexto, tá? Você não vai ler essa Bíblia, assediar isso na Bíblia, tá? Estou trazendo para o nosso contexto para a gente entender. Pegou a roupa dele, queria José, tentava José todo dia, a ponto que José negou, dizendo que não poderia fazer isso contra o Deus dele. Correu. E ele foi ser preso injustamente. Mais uma decepção. Mais uma injustiça sobre a vida de José. Sabe onde que José vai parar? Na prisão.
na prisão, preso no Egito. Você imagina, eu fico pensando, o que se passa na cabeça? Cara, uma vez, né? Olha tudo que já tramaram e fizeram para mim. Agora tudo isso de novo e, cara, eu não fiz nada. Eu não estou em pecado. Eu não dei mau testemunho. Eu só estava amando a Deus, eu só estava fazendo o que era certo. Mas mesmo assim, me acontece isso. Mas é interessante que você não vai ver na Bíblia José se levantando contra Deus, meu irmão. Você não vai ler ele culpando Deus. Você não vê ele na Bíblia apontando Deus. Você vê um homem que mesmo na prisão, ele continua com identidade, ele continua sendo quem ele é, a ponto que era ele quem cuidava de todas as celas. Olha só. Deus pega José de um escravo, coloca num lugar de autoridade, liderança. Nós estamos numa escola de líderes, né? José vai na prisão, o que acontece com ele? Se torna líder. Isso estava apontando para o destino de José. José não precisava de um cargo para liderar, ele precisava de um coração. Ele precisava amar Deus como ele estava amando. Amém? Vocês estão comigo aí? Gênesis 39, 20 diz assim: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde estavam os presos do rei, estavam encerrados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Dentro de uma prisão, ele olhava as frestas, a grade. E normalmente as prisões, né, conseguem enxergar alguma luz. O sonho de José primeiro tinha sido jogado num buraco, agora estava o quê? Estava preso, meu irmão. Como é que vai acontecer esse sonho? Só para a gente entender, eu não falei do sonho aqui. Mas José, ele teve um sonho no qual os feixes se dobravam diante dele. Os feixes de trigo. Depois ele tem um sonho no qual até a lua e o sol se dobram diante dele. Tá certo? Ele devia lembrar disso, ele tinha convicção que aquilo foi algo que Deus tem para ele. O que você tem de convicção que Deus colocou no seu coração? Você pode dizer, não, foi Deus que colocou no meu coração. Nem todo um sonho é sonho de Deus, tá certo? Como que eu sei que o sonho é um sonho que Deus me deu? Quer saber? Vai lá, pega aí então. Sonho que Deus coloca no seu coração nunca tem um fim em si mesmo. O fim do sonho não é você mesmo, não é um sonho particular. O que Deus coloca no seu coração tem a ver com o que Ele está fazendo na terra. O que Deus coloca no seu coração tem a ver com o próximo. O que Deus coloca no seu coração de sonho tem a ver em quantas pessoas você vai influenciar, ou como que o reino de Deus vai ser manifesto através da sua vida. Não crie expectativas e acredite que seja um sonho de Deus, porque se for egoísta, se for egocêntrico, se for com fim no seu próprio benefício, meu irmão, já descarta que isso não tem nada a ver com Deus. Deus pode te dar, Deus pode te abençoar, Deus pode te colocar num lugar, mas o fim de te colocar nesse lugar, você vai ver onde é que José foi parar. Existe um lugar de influência, existe uma voz, existe uma graça sobre as nossas vidas que Deus quer fluir.
Você precisa acreditar nisso. As suas orações elas têm que ser mais ousadas. Os seus sonhos têm que ser mais ousados. E não olhar para a sua capacidade, mas dizer: Deus, gera no meu coração o que Tu tem para me dar. E você começar a orar os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Você tem que orar pelos sonhos de Deus, pelos planos de Deus, por aquele que te criou, por aquele que tem um propósito na sua vida. E muitas vezes para você está tão apegado em sonhos pequenos, você está cheio de apego, de coisinhas, sabe? E daí você não consegue pegar aquilo que Deus quer te dar, porque para pegar aquilo que Deus quer te dar, você precisa saber abrir mão. Talvez você está pegando em um montão de coisinha, e daí o que Deus quer te dar, você só consegue segurar com as duas mãos. Então você precisa largar o que não é seu, para pegar o que é de Deus, meu irmão, para a sua vida. Largar o que você está buscando de maneira até quebrando a cabeça, até passando por tudo isso, por medos, por frustrações, por várias adversidades, mas sabe qual é? Você está correndo uma corrida sua. Não quer dizer que em Deus você não vai passar por medo, frustrações, dificuldade, mas sabe qual é a diferença? É que algo vem de Deus e algo não vem de Deus. Deus tem o melhor para mim, já escutou isso? Você acredita nisso? Não, pensa aí antes de... Você acredita que Deus tem o melhor para você mesmo? Então, meu irmão, queira viver o que Deus tem para você. Deseje viver o que Deus tem para a sua vida. Deixa eu ver que oração aqui. Tá. Amém? Então José, ele ficou preso. E tudo na nossa vida. E como que são os sonhos de Deus? Todos os sonhos de Deus, existe um processo na nossa vida, meu irmão. José foi um bom filho. Amém? Foi um bom escravo, foi um bom mordomo, foi um bom prisioneiro e foi um bom governador. Tudo que José fazia, ele fazia bem. Tudo que José fazia, ele fazia com coração. Não adianta a gente quiser, quando eu estiver nos sonhos de Deus, daí eu vou fazer desse jeito. Não, é um processo, é uma construção, meu irmão. Existe um processo de Deus, existe um trabalhar de Deus, que Ele vai nos mover à obediência. José era submisso a seu pai, meu irmão. Você não pensa que um coração rebelde vai viver os sonhos de Deus? Não vai. Não vai, esquece. José era submisso ao pai dele. Quando ele foi escravo, mesmo injustamente, ele era submisso. A ponto de ele podia muito bem ter pego, entre aspas, a mulher do chefe e ninguém ficar sabendo. Mas ele tinha um coração reto. Foi fiel sendo preso, foi um bom prisioneiro. Por isso que Deus pôde dar a maior nação do mundo daquela época nas mãos de José, governador. Sabia que Egito era a maior nação, era a nação que mandava no mundo naquela época? E quem Deus levantou? Deus levantou um menino, cheio de sonhos, mas com coração reto para governar a terra naquele tempo. Então ele teve que obedecer. Ele aprendeu a como que realmente era ser um escravo. Por isso que ele era justo governando. Ele aprendeu a administrar uma casa. Por isso que Deus colocou ele para administrar uma nação. O que nós sabemos administrar?
para Deus poder liberar grandes coisas sobre as nossas vidas. Hein? Como que está o seu coração nesses dias? Como que está o teu coração nos pequenos ministérios que Deus está te dando? Como está o teu coração nas pequenas coisas? Como que está o teu coração nas pequenas coisas que Deus tem te dando? Se nós não agirmos correto, meu irmão, nós vamos sabotar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então existe um processo de Deus para os sonhos de Deus se cumprir em nós, amém? Em Gênesis 40, versículo 8 até o versículo 41 a 16, você vai ler sobre o copeiro e o padeiro, que eles contaram sonhos a José. Eles contaram um sonho para José e José revelou os sonhos. E ele pediu para lembrar dele. Lembra de mim quando vocês contarem ao faraó? Quem é que fez esse benefício para vocês? Eu estou agindo com bondade. Tá bom, Júlio? Chega assim, eu estou agindo com bondade contigo. Estou revelando o que vai acontecer. Mas lembra de mim. Quando estiver naquele lugar lá, lembra que eu te ajudei? Acontece que José mais uma vez foi esquecido. Será que ele não tinha motivo para se irar com Deus, meu irmão? Olha tudo que José passa. Então, quando o faraó contou o seu sonho, e ninguém conseguia descobrir o sonho do faraó, daí lembraram de José. O que a gente pode lembrar disso? Deus não esquece dos seus, meus irmãos. Os olhos de Deus estão fixos sobre a terra. Nada passa batido diante de Deus, cara. Deus não esquece das suas promessas, Deus não esquece dos seus sonhos. Nós não somos filhos órfãos, nós não somos deixados de lado, nós não somos descartáveis para Deus, nós somos amados, nós pertencemos a Deus, e Deus, Ele não esquece dos seus, meus irmãos. Deus não esquece, amém? Deus não esquece. E daí José, ele foi lembrado. E daí quando ele chegou diante do faraó, era a oportunidade dele ali. E se ele erra o sonho? Ele era morto na hora. Mas José conseguiu decifrar o sonho do faraó. Por que ele conseguiu decifrar o sonho? Porque ele era um sonhador também. Só pessoas que sonham conseguem impulsionar os outros a sonhar também. Conseguem acreditar. Nós precisamos de pessoas que nos impulsionem, nos desafiem. Então José, ele foi lembrado. E ele chegou diante do faraó. E ele falou, revelou o sonho, que iam ser 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Nem tinha pensado, mas tem a ver com 7 também, das 7 quartas-feiras. Olha aí. 7 anos. E ele falou para o faraó, vai acontecer isso, 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 isso. Você precisa agora... O que é a mentalidade de alguém sábio, alguém líder, alguém com visão? Ele não só trouxe o problema para o faraó. Ele disse, faraó, vai acontecer tudo isso. Você precisa também de uma solução. Você precisa levantar um homem sábio, inteligente, que administre todos esses recursos. Sabe o que o faraó olhou para ele e disse? É tu mesmo. Está saindo da prisão e hoje eu vou te colocar como governador.
pega o anel, pega a roupa nova, pega uma esposa, tu sai da prisão e eu te coloco como governador de uma nação. Ó Deus, meu irmão. Olha o que Deus pode fazer na vida de alguém que tem o coração reto diante dele. Olha o que Deus faz. E ele é levantado sobre a terra, e a terra está passando por tudo aquilo lá. Sabe o que acontece? Israel está com fome. Israel está passando necessidade. Os irmãos dele chegam até o Egito e se prostram diante de quem? De José. Mas eles não reconhecem que é José. José, quando vê aquilo, ele, meu Deus, né? Meu Deus. Enfim, José, ele tem toda uma trama. Existe outro filho lá de Jacó. Ele pede para trazer o filho, Benjamim. Toda uma situação. Olha só o que diz em Gênesis 45, do 5 ao 8. Eu já vou encerrar, tá? Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha o coração de José, meu irmão. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tomou como ministro de Faraó e me fez administrar de todo o palácio e governar todo o Egito. José não colocou a culpa nos irmãos. Ele podia, se ele desse uma ordem, ele tinha matado com aqueles irmãos dele. De se lembrar, olha tudo que eu vim passar. Olha tudo que aconteceu na minha vida por causa da desgraça que vocês fizeram. E meu pai que eu não vejo mais. Será que meu pai morreu, meu pai que eu tanto amava? E vocês me vêm aqui diante de mim pedir para eu ajudar vocês? É isso que vocês estão fazendo? Mas ele lembrou do sonho. E disse não. Tinha um plano de Deus nisso tudo. Jacó vem, pai de José. Há todo um clamor de perdão, de reconciliação, de coração aberto. Você vai ler alguns versículos antes, ali de Gênesis 50. Que a Bíblia diz que quando José tem esse primeiro encontro com os irmãos deles, a Bíblia diz que José, ele chora amargamente. Você vai ler isso daí. Que ele vai ele cria uma maquiagem aqui diante dos irmãos, mas quando ele volta para trás, a Bíblia diz que dentro do palácio dava para escutar os gemidos de José, meu irmão. De tamanha tristeza, de tamanha... Ele jogou tudo para fora. Versículo 50, do 19 ao 20, diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, eu no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Eu vou acabar por aqui, tem mais coisa, mas... Jacó já está na velhice, o pai de José. José está governando o Egito. Os irmãos dele pensam: não, agora Jacó vai morrer, José vai nos matar. Por mais, eles não se sentiram perdoados. E José diz assim, não se preocupem, porque o mal que vocês fizeram contra mim, Deus o tornou em bem. O mal que fizeram contra nós,
as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas adversidades, as nossas decepções, as nossas quebras de relacionamento, as nossas frustrações com pessoas, e tudo que acontece, meu irmão, o mal, nós podemos crer que Deus o torna como bem. Nós aprendemos, meus irmãos, nós crescemos mesmo quebrando a cara, amém? Deus o torna bem, bem. Deus é aquele que transforma, Deus é aquele que restaura, Deus é aquele de novos tempos, novos ciclos, Deus é aquele que gera no nosso coração grandes coisas. Você precisa sonhar grande, você não pode sonhar pequeno, meu irmão. Você não pode pensar em coisinhas pequenininhas. Eu quero instigar você a sonhar com grandes coisas, a desejar grandes coisas, a buscar grandes coisas, a orar grandes coisas, meus irmãos. Fique de pé aí. Eu não sei o que você está buscando nessas 7 quartas-feiras. Eu não sei quais são os seus planos. Eu não sei o que aconteceu já na sua vida. Talvez você tenha uma história muito triste. Talvez pisaram muito em cima de você. Talvez você nem mais acredite em você mesmo. Você não acredita nas pessoas. Há um peso, há um fardo que você leva, eu não sei, mas eu quero dizer para você que Deus tem grandes sonhos para a sua vida, meu irmão. Que Deus é um Deus de grandes projetos, que Deus é um Deus de grandes lugares, que Deus levanta o caído, coloca diante de reis, coloca diante de mesas. Você vai ler em Salmos que diz que Deus prepara uma mesa farta diante dos seus inimigos. Deus tem grandes lugares para você, meu irmão. Comece a crer nos sonhos de Deus.